Aleluia. Boa tarde, a paz do Senhor. Quem vos fala aqui é a missionária Nagira Urbano. Estamos começando mais um momento João 3,30, que ele cresça que eu diminua. Hoje é uma sexta-feira santa aqui em São Paulo. Hoje é dia 18, né? Dia 18 de abril de 2025, uma sexta-feira santa. E estamos aqui para fazer essa live, para glorificar e adorar a Deus, amém? Como de costume, vamos estar orando. E logo em seguida vamos estar passando para a preciosa palavra do Senhor, amém? Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nessa hora em nossa santa presença, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados que são em número. Eu apresento o meu lar, a família, o ministério, o chamado, tudo se confiar da minha pessoa. Apresento também, meu Deus, a vida desse irmão, dessa irmã que vai estar do outro lado ouvindo a ministração dessa palavra. Que o Senhor possa estar alcançando, guardando, livrando, libertando, cortando o laço, quebrando o arco, desfazendo toda a obra das trevas. Que é o que eu te peço, meu Deus, nessa hora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. A palavra do Senhor está hoje em Números 12. Miriam e Arão criticam Moisés. Eita, Jesus, tremendo. Aleluia. Diz assim: Miriam e Arão começaram a criticar Moisés porque ele havia se casado com uma mulher etíope. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, essa é a sua santa e preciosa palavra no momento João 3,30. Eu te peço, meu Deus, que a missionária Nagira Urbano suma e desapareça e que o Pai e o Filho e o Espírito Santo de Deus apareçam. Que esse é o propósito do canal João 3,30, que o Senhor cresça e que eu desapareça. Amém? A palavra do Senhor diz assim, que Miriam e Arão criticam Moisés. Miriam e Arão começaram a criticar Moisés porque ele havia se casado com uma mulher etíope. Será que o Senhor tem falado apenas por meio de Moisés? Perguntaram também. Não tem ele falado por meio de nós? E o Senhor ouviu isso? Miriam e Moisés questionou, né? Miriam e Arão questionou por quê? Moisés havia casado com a mulher etíope, ou seja, né, que não fazia parte da linhagem ali dos hebreus, né, dos israelitas, do povo de Deus. E ali eles estavam se perguntando, né, se Deus falava só com Moisés, não falava com eles. Então, eles tiveram, tipo assim, vamos dizer, uma inveja, né, de Moisés, e provavelmente eles começaram a implicar, né, com a mulher etíope simplesmente por um pretexto, né, sabe lá, por inveja, né, mas na realidade eles queriam não questionar o relacionamento de Moisés, sabe lá, mas queria simplesmente questionar se realmente Deus só usava Moisés para falar, Arabandaçudecomanai, né, e a gente sabe que Deus, ele era misericordioso para com o povo de Israel, né? E Deus tinha um cuidado especial. E eles tinham os dois proféticos. Porque você lembra que ontem, quando a gente estudou, teve as 70 autoridades que Deus tirou de quem? De Moisés, tá? E colocou os dons sobre ele. Então, é algo espiritual. Então, assim, eles questionaram a autoridade de uma pessoa onde Deus tirou o dom dele e despejou em 70, né? 70 autoridades para ajudar Moisés. Então, assim, oi, como assim eles ainda perguntam se Deus só falava com Moisés? Meio estranho, né? Eles tinham visto toda essa situação. E detalhe, a palavra diz que quando Deus tirou do espírito de Moisés e passou, que era a expressão de Deus estava sobre Moisés, passou para os demais, todos começaram a falar em línguas, né? Tiveram ali, né? Isso aí você vai ver aqui no 11, deixa eu ver, em Números 11, versículo 25, o Senhor desceu na nuvem e lhe falou e tirou do espírito que estava sobre Moisés e o pôs sobre os 70 autoridades. Quando o espírito veio sobre eles, sobre elas, as autoridades, né, profetizavam, mas depois nunca mais tornaram a fazer. Então, assim, algo tremendo, né, o que aconteceu, né? E eles vai questionar, pelo amor de Deus, né? Vai questionar depois disso tudo, né? Então, assim, tem nem lógica, tava brincando com fogo, né? Depois de tudo que eles viram. Então, vamos partir para cá. Ora, Moisés era um homem muito paciente, mais do que qualquer outro homem na terra. Olha que Deus diz de Moisés, que Moisés era extremamente paciente. Provavelmente, para acompanhar esse povo no deserto, tinha que ser extremamente muito paciente, né? E Moisés, ele era. E diz assim, imediatamente o Senhor disse a Arão e a Moisés e a Miriam, dirijam-se à tenda do encontro, vocês três. E os três foram para lá. Então o Senhor desceu numa coluna de nuvem e, pondo-se à entrada da tenda, chamou Arão e Miriam, e os dois vieram à frente, e ele disse, ouçam, olha só, Deus, o próprio Deus, igreja. Gente, olha o tipo de homem que Deus lhe dava, que Moisés, né, que Deus defendia Moisés. Olha só. Eita, Randassude, olha que coisa linda, né? Eles estavam sendo injusto e grosseiro com Moisés. E Deus mostra, né, que Moisés, meu Deus do céu,
que Deus era com Moisés, né? Aleluia. E aí diz assim no 6, e ele diz, ouça as minhas palavras, quando entre vocês há um profeta do Senhor, ele me revela em visões, em sonhos falam com ele. Ouçam, olha só, ouçam. No 6, e ele diz, não, vou ler o 5 de novo. Então o Senhor desceu numa coluna de nuvem, pondo-se à entrada da tenda, chamou Arão e Miriam, os dois vieram à frente. Vem cá, Arão e Miriam. O negócio é o seguinte, e ele disse, Deus disse, né? Ouçam as minhas palavras. Quando entre vocês há um profeta do Senhor, a ele me revelo em visões, em sonhos e falo com ele. A interrogação. Quando? Quem é? Deus, olha, Deus botou, simplesmente assim. Senhor Deus, Deus, gente, Deus, vamos dizer assim, Deus encurralou Arão e Miriam, então eles não tinham pra onde correr. Porque imediatamente a resposta veio. Deus não demorou. Peraí, vocês estão falando do meu servo Moisés? Ei? É? Então, vocês querem? Então, vocês vão ter. Né? Vocês provocaram, vocês forem injustos, vocês caluniaram, vocês foram grosseiros com o irmão de vocês. E eu sei quem é Moisés. Arandaçu de Comanai, né? Aleluia, né? Então, a gente vê que Deus desceu ali com julgamento para defender Moisés, né? Então, assim, foi algo tremendo, né? E olha só, no 7, aleluia, né? Então, assim, Moisés, ele também tinha uma posição de fidelidade, que ele era fiel a Deus, né? E ele tinha um relacionamento totalmente especial com o Senhor Deus, não tinha como negar, porque Deus, né, tinha escolhido Moisés para si. Deus falava face a face com Moisés. Agora, olha a resposta no 7. Não é assim, porém, com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Gente, olha Deus dando testemunho de Moisés. Que é fiel em toda a minha casa. E olha que a resposta de Deus que dá para eles no 8. Com ele eu falo face a face, claramente, não por enigmas. E ele vê a forma do Senhor, porque não temeram criticar o meu servo. Vocês não temeram criticar o meu servo? Eu falo face a face com Moisés. E vocês não temeram criticar o meu servo? Eita Deus, aleluia, né? Então, igreja, Deus defende Moisés. É tremendo. Aleluia, glória a Deus, né? Então, Deus, ele viu a situação de Moisés, né? Porque Deus sabia tudo da intenção de... Gente, a gente vê que no capítulo anterior, né? Moisés, ele fala com Deus assim, Senhor, eu tô cansado, por que o Senhor deixa esse povo para mim, sobrecarregado? Porque Deus conhecia Moisés, Deus conhecia o coração de Moisés, né? Deus havia separado Moisés para algo especial desde o ventre da sua mãe, como libertador do povo de Israel, então não tinha para onde correr, né? E Deus, ele era com Moisés. E a gente vê também aqui que, no 9, então a ira do Senhor acendeu-se contra eles e ele os deixou, né? Porque eles criticavam. Se você criticar meu servo Moisés, aleluia, né? Quando a nuvem se afastou da tenda, Miriam estava leprosa. Olha que forte, igreja. Quando se afastou da tenda, Miriam estava leprosa. Sua aparência era como de neve. Arão voltou-se para Miriam e viu que ela estava com lepra. E disse a Moisés, por favor, meu senhor, não nos castigue pelo pecado que tão tolamente cometemos. Olha, tolamente cometemos. Então, ele reconhece, Arão reconhece que eles pecaram, né? E aí, igreja, olha o detalhe. E aí diz assim, não permita que ela fique como um feto abortado. Gente do céu. Que sai do ventre da sua mãe com a metade do corpo destruído. Aleluia. Olha a situação, né? Então, a afronta que eles fizeram para Moisés foram, Deus na mesma hora rebateu e Miriam ficou leprosa. Então é algo muito sério, igreja, o que aconteceu com Moisés, né? Não vem aquele negócio, ai, não tocais nos exigidos de Deus, porque tanta gente toca em mim, faz mal, como não acontece nada. Então assim, gente, pelo amor de Deus, a gente tem que perceber uma coisa, o que aconteceu com Moisés, vai acontecer com você. Deus trabalha com cada pessoa de maneira diferente, ok? Tem coisa que foi para a nação inteira de Israel e tem coisa que foi só para pessoas específicas, ok? A gente tem que ter claramente isso em mente, né? Então, a gente vê também, né? Que então Moisés clamou ao Senhor
Ó, Deus, por misericórdia, conceda-lhe cura. Deus ainda intercede, ó, Deus, ó. Moisés intercede por Miriam, né? Moisés intercede por sua irmã, né? Moisés intercede por Miriam. E o Senhor respondeu a Moisés. Olha que Deus responde a Moisés, igreja. O Senhor respondeu a Moisés: se o pai dela lhe tivesse cuspido no rosto, não estaria ela envergonhada 7 dias? Porque tinha isso, tá? A vergonha, ok? Que fique isolada fora do acampamento 7 dias, depois ela poderá ser trazida de volta. Ou seja, foi uma vergonha para ela ficar leprosa, porque ela saiu para fora do acampamento para ficar junto com os leprosos. Porque quando o pai cuspia na cara do filho, demonstrava desprezo, tá? Demonstrava que ele não gostou da atitude, né? E ela estava envergonhada, era uma vergonha, ok? Então Miriam ficou isolada 7 dias fora do acampamento e o povo não partiu enquanto ela não foi trazida de volta. Então, assim, todo mundo ficou sabendo, a gente não vai partir porque porque Miriam falou mal de Moisés e Deus a deixou leprosa. É culpa de Miriam, então a gente vai ficar aqui até ela voltar. Depois disso que partiram, né, igreja? Igreja é muito sério, né? Essa história de Miriam, a gente vê uma história de inveja, sabe, igreja? Aquilo que Deus deu para Nassau de Comané e para você. Se seu papel for interceder, que você interceda. Se seu papel for orar, que você ore. Não queira o dom do outro, não queira fazer aquilo que não lhe cabe, né? Muitas vezes você tem inveja, mas por que que Deus usa ela? Mas essa aí chegou na igreja agora, Deus já tá usando. Oi, Deus é Deus, meu filho, receba Baal, entendeu? Não tem quem sou eu, quem é você para contender com Deus, né? E a gente sabe que a vergonha dela ficou exposta, tá bom? Por quê? Por causa da impureza, ela acabou ficando impura por causa da lepra. Então, igreja, é tremendo aqui, tá? E também, assim, a gente vê que Arão se arrependeu a tempo, ok? Pelo pecado de ter sido presunçoso, de ter tocado, de ter falado de Moisés, né? De ter, né? Mas ele teve tempo de se arrepender. Mas Miriam não, tá? Arão, Miriam não teve tempo, não. Então, igreja, tremendo, ó. Arão se arrepende, Miriam não teve tempo. Vou até marcar aqui. Deus abençoe vocês, viu? Que vocês tenham uma sexta-feira santa abençoada, um sábado abençoado, um domingo de Páscoa abençoada, porque o nosso Redentor vive, ele morreu e ao terceiro dia ele ressuscitou, está sentado à direita do Pai, e nós somos templo do Espírito Santo de Deus, tá bom? Não se esqueça disso, porque e se sinta abraçado pelo Espírito Santo de Deus. Naranda Sude Komanaira manda sair, né? Porque o nosso Deus, ele vive, o nosso Jesus, ele vive. E o Espírito Santo de Deus vive dentro de mim, de você. Esse mesmo Espírito que foi tirado no 12 ali, e que era sobre Moisés, que era com Moisés, e foi repartido com 70, ele está dentro de mim e de você, amém? Deus abençoe e fique na paz. Que o Espírito Santo de Deus possa falar melhor aos vossos corações. Eu fico radiante quando eu falo da palavra do Senhor, eu amo. Você não sabe a luta que é, mas eu amo falar desta palavra. Amém? Deus abençoe, fique na paz.